Agora é hora do quadro Ação e Cidadania, uma parceria da TV Tocantins e o Ministério Público Estadual. Na edição de hoje, o assunto abordado pela equipe do MPE é a emancipação de jovens. Para muitos jovens de 16 anos, a emancipação possibilita aos adolescentes abrirem contas em banco, alugar uma residência e até se casar. A emancipação é uma escritura pública feita em cartório que garante que o adolescente atingiu a capacidade civil antes mesmo dos 18 anos de idade. É uma prática comum entre jovens que mudam de cidade para estudar para o vestibular ou mesmo cursar uma faculdade fora do município de residência dos seus pais. A emancipação proporciona mais autonomia para jovens que precisam assinar contratos de compra e venda da escola ou da universidade, abrir conta bancária e ter cartões de crédito, além de viajar sozinho para o exterior, entre outras situações. Na formalização do ato, é preciso que o adolescente compareça ao cartório acompanhado do pai e da mãe, mesmo que sejam separados. A presença só não é exigida quando um dos pais for declaradamente ausente. A gente continua falando sobre o assunto agora aqui no estúdio com a promotora de justiça, Séries Gonzaga de Rezende. Boa tarde, promotora. Boa tarde. Obrigado pela participação da senhora aqui no nosso jornal. Bom, isso é comum, esse tipo de solicitação, de antecipar aí a maioridade do jovem? Olha, hoje assim é comum porque os jovens partem para a vida muito cedo, né? Então, o que é a emancipação primeiro? A emancipação nada mais é do que a antecipação da maioridade, que é 18 anos, que com o Código 2002 que era 21, passou para 18 anos. Então, é apenas antecipação dessa maioridade e, em certos casos, visa facilitar a vida dos jovens. Bom, promotora, nós fizemos algumas perguntas aí para o público. Vamos ver aí a primeira pergunta na rua. Meu nome é Luiz. Eu gostaria de saber como se faz para emancipar um jovem. Quais as maneiras de emancipar um jovem? Olha, existe 3 maneiras de emancipação, que é a emancipação voluntária, a judicial e a legal. Vamos falar primeiro sobre a voluntária. Voluntária é aquela em que os pais, né, resolvem emancipar os filhos. Primeiro, tem que ter 18 anos a 16 anos completo. Então não pode ser menos de 16 anos. É dos 16 anos completo que os pais podem emancipar. Como que os pais devem fazer? Eles devem comparecer a um tabelionato de notas, faz uma escritura pública e com essa escritura pública eles têm que comparecer ao cartório de registro de pessoas naturais para que seja averbado. Só após essa averbação, esse registro no cartório de registro de pessoas naturais é que passa a valer. Essa emancipação, em muitos casos os pais fazem o seguinte: o filho passou, está morando fora em outra cidade, precisa alugar um imóvel e outras coisas lá, abrir uma conta, então se faz essa emancipação. Por isso que ela é chamada voluntária, que os próprios pais fazem, independente da justiça. A segunda emancipação, que é a judicial, tem o seguinte, às vezes o menor de 16 anos, acima de 16 anos, tem que ser sempre 16 anos completo. Ele não tem pais, mora com a avó, com o tio e precisa também para alguns atos, negócio, vender um carro, às vezes ele tem um patrimônio, então se resolve emancipar. Como não tem os pais, nesse caso, é obrigado a se fazer através da justiça, se pede a emancipação de forma judicial. E aí é o próprio menor que faz essa solicitação? Não, o tutor. Nesse caso, ele tem um tutor, tem que primeiro nomear um tutor, o tutor requer a emancipação judicial, vai se ouvir o tutor, o menor e o juiz dá uma sentença de emancipação. Essa sentença também é averbada no registro de pessoas naturais para passar-se a valer e dar a publicidade. Temos também ainda o caso, voltando só na voluntária, embora às vezes os pais querem fazer a emancipação, o pai quer e a mãe não quer. Então, nesses casos também é preciso suprir a vontade daquele que discorda. Então, já tem que haver um processo judicial. O juiz vai ouvir por que aquele pai não quer ou aquela mãe não concorda com aquilo. Se o motivo for injustificado, vai ser suprida essa autorização e se dá a emancipação. Vamos falar também agora sobre a legal, que é automática, independente, vontade. Como ela se dá?
pelo casamento. O menor de 16 anos, ele precisa da autorização para se casar, os pais autorizam, ele se casa. Ele casou, ele está emancipado, porque seria ilógico que um pai ou uma mãe ou um casal precisasse da autorização dos pais. Então, essa é uma autorização legal. Então, pelo casamento. A segunda é quando ele exerce um emprego público efetivo, ou seja, ele passa num concurso, então, 16 anos, ele se torna emancipado. Mas hoje é muito difícil esses casos, porque a maioria dos concursos se pede a idade mínima de 18 anos. É quase letra morta isso. E temos também a emancipação pela conclusão de curso superior, que quase uma letra difícil, morta, né? Porque hoje com a grade, currículo, grade escolar, quem vai colar grau com 18, com 16 anos? Muito difícil de acontecer. E o último caso que temos também legal é quando o menor se estabelece comercialmente ou pela relação de emprego e que ele então possui economias próprias. É um caso muito questionado nesses casos aí, porque muitos entendem que basta ele estabelecer que ele teria então essa emancipação. Outros entendem que não, que para isso ele precisa também obter uma declaração. Vamos dar só um exemplo. Um jogador de futebol de 16 anos, ele recebe muito dinheiro, ele teria economia própria, né? Mas será que a pessoa confiaria em fazer um negócio com ele por 16 anos? Então, para suprir esses casos, o certo seria, então, fazer aquela declaração de emancipação. Vamos, então, para a segunda pergunta, promotora. Meu nome é Lisman. Gostaria de saber se é possível os pais se arrependerem e voltar atrás da emancipação do jovem. Não, não é possível. Uma vez emancipado, ele é irrevogável essa emancipação. Por isso que tem que pensar muito bem antes de fazer isso, né? A não ser naqueles casos que houve uma coação, que o pai fez por um erro, mas aí já seria o quê? Haveria um erro, seria uma anulação de um ato que não foi legal nem foi perfeito. Mas havendo essa emancipação, ela é irrevogável. Promotora, a Jussara Antunes pelo Facebook pergunta o seguinte: se um adolescente de 17 anos emancipado cometer um homicídio, ele pode ser processado criminalmente como um adulto? Olha, as pessoas não podem confundir emancipação civil, que é para a capacidade para atos da vida civil, com a maioridade penal. São duas coisas completamente separadas. O emancipado, ele vai ser, não vai responder criminalmente, mesmo que ele tenha 17 anos, cometa um crime, ele não vai responder pela lei do Código Penal. Ele vai responder pelo Estatuto da Criança, porque ele é inimputável. Então, ou seja, é separada a responsabilidade penal da responsabilidade civil. Ainda sobre esse assunto também, a Cleonice Santos, pelo Facebook, pergunta o seguinte: os pais têm alguma responsabilidade pelos atos dos seus filhos após a emancipação deles? Depende também. Por exemplo, se um emancipado faz um negócio e ele depois tem que responder por esse negócio, um prejuízo, os pais não têm nenhuma responsabilidade. O que existe um pouco a dúvida é com relação aos atos ilícitos. Um menor pratica um ato ilícito. Primeiramente, ele vai responder pelo patrimônio dele, pelo ato ilícito. Mas, e se esse menor não tiver patrimônio para responder, os pais responderiam? Existe divergência nisso. Alguns tribunais entendem que os pais são solidários nesses casos. Existe uma decisão do STJ em que o menor, por um ato ilícito, deu um prejuízo a uma pessoa e o tribunal entendeu que ela havia sido emancipada há mais de 2 anos, que então os pais não havia essa responsabilidade. Então, nesses casos, deve-se haver, primeiro, analisar o caso concreto, porque pode existir até casos de acontecer de ser emancipado para burlar um ato que seria, talvez, para isentar o pai de uma responsabilidade. Então, isso deve ser analisado. Promotora, a gente agradece a sua participação aqui no quadro Ação e Cidadania. Eu que agradeço pela oportunidade de poder falar um pouco sobre isso. Obrigado, boa tarde para a senhora.